Perfeito. Pô, legal. Primeiramente, Dudu, obrigado aí pelo convite. É uma honra estar sempre ao teu lado. Marcelinho, Cris, Léo, cara, tanta gente legal aí. É muito bom esse movimento e contem sempre comigo para fazer a engrenagem acontecer no nosso segmento. Esse segmento que agora passa por um estágio de atenção, né? Estamos aí de sinais amarelos e vermelhos apontados para a direção das lideranças, principalmente porque dependem muito de uma reconfiguração daquilo que que a gente acredita que seja realmente estratégico nesse momento e que ajude a gente a desenvolver competitivamente os nossos negócios. E é bem a pegada que eu quero construir aqui. O Léo falou bastante sobre esse elo de transformação e a capacidade de você se adequar a essas novas realidades. E a Cris trouxe esse lado humano e eu faço uma reconexão entre esses dois pontos que eu acredito que é um resgate que a gente vem vivenciando no nosso segmento. Parece aquelas histórias daqueles filmes de resgate de outras vidas. Eu acho que a gente vem vivenciando isso agora no nosso mercado, que passou por uma janela de abandono em muitos sentidos, né? Não só pelo lado profissional, também como pelo lado estratégico, com o crescimento de muitas academias que entregavam muito mais equipamentos e arquitetura do que a própria atividade física, com o conceito do propósito do educador, né, que vem com esse mote de mudança de vida. E agora, nesse momento de pandemia, está todo mundo ressignificando a sua caminhada, repensando na sua vida, pensando na sua família, e os negócios, isso não fica diferente, né? A gente vem com uma tela em branco novamente para reconstruir aquilo que a gente acreditava que era a nossa verdade por uma nova ótica, e essa ótica ela vem muito balizada pelo novo cenário competitivo que a gente encontra. É muito louco isso, porque desde o início da pandemia, aqui, quando tudo começou, eu fiquei alucinado tentando atender as demandas dos meus clientes aqui e tentando fazer a engrenagem acontecer. E fiquei abismado ontem quando eu vi uma pessoa de Belo Horizonte fazendo um post, enfim, vamos abrir. Eu falei, caraca, é muito louco, né? Em cada lugar do Brasil você tem uma realidade diferente, você tem um ecossistema diferente, isso exige uma postura de liderança que impacta diretamente na sua estratégia de forma diferente. Eu vou compartilhar com vocês aqui uma micro apresentação que eu montei, e aí isso também depois fica lá no meu... Vou botar esses slides lá no Instagram, e aí vocês podem depois chegar lá e olhar e baixar e tal. Quando vocês estiverem vendo aí a tela do iPad, vocês me avisem, por favor, fazem assim um sinalzinho. Alguma coisa nesse sentido. Apareceu aí para vocês? Apareceu que você iniciou o compartilhamento, ainda não foi, não. Deixa eu ver o que está faltando aqui. Deixa eu tentar de novo. Vou interromper e fazer novamente. Só um minuto. Ia te sugerir isso. Apareceu aqui. Está dando mesmo. Está dando a mesma coisa, né? É. Dentro do computador, então, só um minuto. Eu faço direto do computador. Vê agora, Dudu. Foi? Foi. Show de bola. Vou ter aqui tela cheia para acompanhar. Então, depois, pessoal, quem quiser, eu vou deixar esses slides lá no meu Instagram. Só acessar lá e vai estar em formato de rolo de imagem. É só entrar lá para ver tudo isso que a gente vai conversar aqui. Primeiro processo que eu acho que é fundamental da nossa crença tem relação total com a transformação do nosso ambiente, daquilo que a gente acredita que é a nossa nova realidade de competição. É importante transportar isso para a sua realidade operacional. É muito interessante de ver como o ser humano tem a capacidade de voltar para o mesmo estágio que ele estava antes de uma grande transformação acontecer. Está muito comum enxergar nas realidades das academias, dos estúdios por aí, Brasil afora, você entendendo as pessoas tentando realizar a mesma coisa que elas realizavam antes da parada, né? Como se você tivesse descido numa determinada estação do metrô e, de repente, você quisesse pegar o próximo vagão, continuando a sua viagem como se nada tivesse acontecido. E isso não vai rolar, principalmente
porque a transformação do consumidor baliza essa nossa relação de competição. Então, as pessoas estão em casa comprando produtos que nunca compraram, interagindo de forma como nunca interagiram e construindo, acima de qualquer coisa, um comportamento de consumo diferenciado. E a maior leitura que eu tenho desse nosso grande cenário, né, olhando aí os diversos cases espalhados pelo Brasil, é que a maior parte das lideranças ainda não conseguiu entender que o momento pandemia é um momento completamente disruptivo e de corte de segmento, né? Do nascimento de um novo olhar para o entendimento do que é o negócio a partir do momento em que o consumidor muda totalmente a forma dele reagir. Isso porque estávamos acostumados a entregar um produto quase que de forma escalonada, né? Era muito comum no nosso segmento o efeito paleteca mexicana ou o efeito food truck, onde para empreender ou montar um cardápio de produtos, o cara, ao invés de olhar para o seu próprio DNA, fazer um mergulho dentro da sua realidade, dentro da sua região e entender que tipo de proposta tem maior adequação à realidade daquele cenário, né? Ele em vez de mergulhar nesse processo, ele olha para o vizinho, né? Aquela história da grama do vizinho é sempre mais verde. Ele olha para o vizinho e copia e clona todas as ofertas e todos os processos. E isso abre uma brecha, como abriu uma brecha gigantesca para a escalada em série das academias que conseguem vender, né, mais barato e conseguem vender em escala, já que tudo é igual. Se não existe diferença entre a tua entrega e a do seu concorrente, aquilo que diferencia você e o seu concorrente é o preço mais barato. E o nosso mercado, como eu falei no início, ele vem para um resgate dessa identidade. Porque se eu não consigo, né, entregar e mostrar o meu valor, eu preciso dar passos atrás, porque agora o mercado, falando de forma financeira, olhando pelo lado da viabilidade dos negócios, tendo em vista o fluxo de clientes, pandemia e a realidade, quantidade de clientes por metro quadrado, a gente precisa se reformatar. Senão a conta não vai fechar. Eu não consigo vender as mensalidades da mesma forma que eu vendia anteriormente e fazer a minha operação dar dinheiro. Eu tenho que remodelar a forma de mostrar os meus produtos para entregar um novo produto, para poder cobrar de forma diferenciada e conseguir com isso a minha viabilidade, o que reformata todo o conceito. E isso tudo está ancorado na transformação dos nossos próprios consumidores. Eu sei que muita gente já está enfrentando essa realidade. Quem já está aberto há muito tempo, agora aqui eu estou morando em Santa Catarina, dá para ver o meu casaco de snowboard aqui, porque esses últimos 2 dias a neve está acontecendo aqui na esquina de casa. Então, dentro desse cenário aqui, em Santa Catarina, a gente abriu com menos de 1 mês de fechado, né? As academias voltaram à operação quase que no finalzinho de abril, e a gente já está entrando em setembro e a maior parte das academias não consegue atingir um índice de 60% a 70% de frequentantes de acordo com a quantidade de pagantes, porque o consumidor mudou totalmente. Em contrapartida, um reflexo que a gente tem observado em vários estados diferentes, e alguns de vocês também já presenciaram isso, é o fato daqueles consumidores que estavam acostumados a comprar o produto em larga escala, em espaços maiores, com muita gente, começaram a virar um pouco essa bandeira e chegaram nos espaços menores, nos estúdios, nos conceitos mais boutiques, onde a estrutura, em muitos momentos, se apresenta de uma forma mais segura. Então, a dor mudou, o consumidor mudou, e isso vai impactar diretamente no seu cardápio, naquilo que você apresenta, na forma que você apresenta. O Léo levantou isso de uma forma muito legal, falando das conexões desses antídotos, e ele tem relação total com essa reconfiguração. Ou seja, o meu consumidor muda num ponto, mas o mercado ainda tem uma miopia de entender o que essa mudança significa quando a gente vai olhar para escopo de produto. Porque, na maior parte das vezes, essa transformação ela redefine o que é a entrega do produto. Eu estava conversando outro dia
com um amigo e eu falei para ele, a maior parte das pessoas, quando começa a entender a relação que ela tem com o produto, ela se fideliza não pelo escopo que você montou, mas por todo o composto que tem ali por trás. Quando alguém quer comprar uma caneta, esse cara pode comprar uma Bic, cara. Uma Bic é uma caneta, custa R$2. Quando esse cara compra uma Montblanc, né, que é uma caneta que tem um preço de R$2.000, R$3.000, R$10.000, esse cara não está comprando uma caneta. Ele está comprando o que aquele produto representa para ele. O que a caneta Montblanc representa para aquele consumidor? O que é essa entrega que está além daquilo que o cara está conseguindo enxergar? E aí eu volto a falar novamente. Estamos passando por uma reconfiguração geral. E essa reconfiguração geral não só passa pelo escopo do produto, como cruza de forma enraizada toda a estrutura da liderança. Porque ela não só muda a sua capacidade de conduzir a sua equipe, que não era somente curricular, com bases profissionais, né, o cara tem que ter esses cursos para poder nos atender, ele tem que ter essas competências para poder nos atender, ele tem que ter isso e aquilo. O que a gente tem visto bastante, que eu acho muito valoroso para o nosso segmento, que a gente precisava dessa equação de corte, né? As pessoas gastavam, às vezes, R$200 num jantar, onde tinha ali uma família com um casal e 2 crianças, né? E o cara não queria gastar R$200 numa academia para frequentar esse espaço durante 30 dias. Né? Ele precisa de uma reconfiguração do que é valoroso naquele negócio, para ele poder enxergar que ali, sim, é um espaço onde ele vai poder entregar qualidade, onde ele vai poder se conectar com aquilo. O que eu tenho percebido bastante, e é uma linha que muita gente tem trabalhado, falei muito isso nas lives que eu faço no meu Instagram, né? Naquele gente que eu bati a bola com a Cris Santos, a gente falou nisso pra caramba, sobre a força da inteligência emocional na retomada dos negócios. Porque não é só o seu consumidor que está com medo de, em muitos momentos, aparecer no seu espaço. O seu colaborador também está com medo de receber essa pessoa. Ele também não sabe como receber sem sorriso, já que agora esse cara tem uma máscara na cara dele ali, tampando toda a parte legal da nossa entrega, né? Que é o acolhimento, a personificação, a empatia. Tudo isso está ali. E o que traz como referência para esse novo produto, esse novo posicionamento de mercado para o nosso segmento, é que o líder agora, mais do que em outras épocas, né? Eu me lembro quando eu tive o primeiro encontro com o conceito de inteligência emocional, foi quando primeiro eu fiz uma faculdade de administração, depois eu fiz uma faculdade de marketing. Né? Meu primeiro encontro foi na faculdade de administração. Eu não tinha nem maturidade. Entrei na faculdade com 17 anos. Eu não tinha nem maturidade para entender o conceito de inteligência emocional. E eu nunca imaginei que ele fosse, em um ano, ser tão forte na estrutura dos negócios. Não só para quem empreende, como para quem também lidera a equipe dentro desses empreendimentos. Porque, acima de qualquer coisa, você tem que mostrar segurança, tem que mostrar força e o horizonte para que a sua equipe esteja alinhada com o propósito que o seu negócio vai redefinir para se encaixar com esse novo consumidor. Então, o nosso mercado ele passa por essa transformação. Aquela história batida pra caramba da lagarta e da borboleta, e eu acho que é uma transformação que a gente está vivenciando agora na prática. Muitos estão vendo aí no mercado, várias academias já não existem mais, já não conseguem mais abrir as portas. Muitas outras academias, né, que estão na sua operação vão ter dificuldade de abrir em 2021. E quando conseguir o fôlego, vão ter dificuldade para fazer a engrenagem se readaptar. Isso porque o cliente também está nessa retransformação. Não só pelo lado financeiro, econômico e de viabilidade, onde eu tenho que construir ali uma equação linda para poder fazer com que aquilo funcione, né? E a paixão por essa reconexão que está muito no propósito da profissão do educador físico. Eu falei isso numa palestra, mais do que nunca, né? A educação física, a essência das academias
nasce aí como uma forma de resgate, inclusive, da nossa sociedade. Né? Eu tenho visto continuamente notícias cada vez mais tristes de pessoas perdendo completamente a linha, né? Brigas de trânsito, divórcios e tantas outras coisas emocionais que estão sendo construídas por esse momento de fechamento, que impactam também, né, a condição do colaborador, que impactam também na condição da liderança e que principalmente nascem aí, né, com uma expectativa de apoio. Aqui em Blumenau, em Santa Catarina, a prefeitura teve uma iniciativa muito interessante. Ela colocou uma série de psicólogos disponíveis para a população gratuitamente, para que eles possam ser atendidos e serem acalentados, né, nesse novo cenário. E quando você traz isso a nível global, né, que é a crise que a gente vive, você enxerga que poucas pessoas podem fazer esse apoio, esse resgate, essa transformação. E no mundo, acredito que não só os psicólogos, mas essas pessoas que trabalham com orientação, assim como os negócios que estão relacionados a atividades físicas, têm esse papel fundamental. Durante muito tempo, os profissionais, eu digo isso porque eu não sou da área, eu sou de uma área totalmente diferente, muitos profissionais se sentem desvalorizados por não conseguirem mostrar para a própria sociedade a força da sua profissão. Tem aí uma excelente oportunidade de resgate de propósito, porque a população precisa das atividades físicas orientadas dentro de um espaço condicionado para poder trabalhar a autoestima, para poder trabalhar o resgate do que é uma boa parte da nossa sociedade, que está sucumbindo emocionalmente por não conseguir se enquadrar nesse novo normal, né? Como dizem por aí. Então, o que eu queria trazer como referência para esse nosso debate, para essa minha fala, tem total conexão com a nossa reformatação de pensamento. A Cris levantou essa bola falando de mudança de mindset, e é isso, tipo, sabe quando você joga um jogo e em algum momento você não está gostando daquelas pontuações, você reseta o jogo e volta para trás, né? Eu me lembro do Jogo da Vida, falo isso pra caramba nas minhas palestras. Jogo da Vida, aquele joguinho de tabuleiro que tu tinha uma roletinha assim, e era praticamente que a gente brincava bastante falando sobre isso, que era o jogo da procriação. Você ia andando com aquele negocinho na rua para tentar achar ali as suas casinhas e ia botando pessoinhas no teu carrinho. E quando você chegava lá na frente, caía numa casinha que falava volte 5 casas, né? E o nosso mercado está nesse estágio agora. Volte 5 casas para trás para poder entender que a reformatação é diferente. Não adianta eu tentar entregar o mesmo produto que eu entregava antes, porque o consumidor não tem mais aderência àquele produto. E chega a ser surreal você enxergar abrindo fazendo a mesma entrega que faziam antes de fechar suas portas, com única diferença de as pessoas terem máscara e álcool em gel. Chega a ser surreal, porque isso é ignorar completamente a capacidade do ser humano de enfrentar as transformações e construir novos comportamentos. E os nossos clientes estão construindo esses novos comportamentos. Eu me lembro que nesses eventos de fitness que eu e os meus amigos, a gente roda bastante aí, eu me lembro muito de uma IRSE que eu fiz uma palestra em 2014, e eu falei o seguinte: cara, se você me perguntar qual é o futuro que eu acredito do fitness, eu acredito num futuro caótico, porque as academias não sabem entregar valor, e se elas não sabem entregar valor, elas vão ser canibalizadas pelas academias de baixo custo, porque elas vão passar varrendo, já que eu não sei me conectar com o consumidor. Nasceu uma luz no fim do túnel quando eu vi o movimento dos pequenos espaços. E aí, leia-se aí a galera do CrossFit, esses caras, assim como a galera de estúdios boutique, começaram a bater por questão de viabilidade até, né, num ticket médio mais alto, o que parecia ali, né, aquela luz que aparece naqueles filmes, né, missionários, quando Deus abrem as nuvens e aparecem aquele foco falando: meus amigos, existe sim esperança.
em mostrar para o consumidor que nós temos valor e que a nossa mensalidade pode sim passar dos 3 dígitos e que o cliente pode sim pagar por isso, né? Tem um cliente meu aqui em Itapema, eu estava conversando com ele aqui em Santa Catarina, Itapema fica perto de Balneário Camboriú. Ele falou, cara, o efeito academias de baixo custo, ele tem um estúdio, né? Mesclado com CrossFit. O efeito academias de baixo custo no movimento, atendimento individualizado é surreal. Eu estou recebendo clientes aqui que nunca entraram numa academia de alto nível, que agora pagam 300, 400 reais por uma mensalidade, mas que antes não pagavam, porque querem um espaço mais controlado. E aí é interessante, se o cara tinha punch para pagar uma mensalidade mais alta, por que ele não pagava? Pela ausência de valorização daquilo que você entrega como produto. E isso é a responsabilidade do próprio segmento, que teve muita dificuldade de se encaixar com o seu próprio propósito e de mostrar para o mercado, né, que essa identidade é sim valorada, que você precisa construir esse conceito para poder fazer com que o negócio tenha viabilidade. E agora você aí que está me ouvindo, possivelmente deve estar entendendo que quando você olha para o teu Excel ali, né, o que faz o negócio dar certo é aquela célula conjugada, né, entre aquela linha e aquela coluna que mostra se o final da tua conta está azul ou está vermelho. E você vai entender que com menos clientes frequentando, enquanto não tiver vacina, para aquela célula ficar azul, você tem que reconfigurar suas entregas e entregar mais valor, para poder pegar mais dinheiro daquele cara que está com menos dinheiro, já que o Brasil está passando por um momento muito difícil economicamente. Não só a galera que está perdendo clientes, perdendo projetos, sendo demitida, como também está com medo e segurando o dinheiro em casa para não gastar. Então, tudo isso está dentro desse composto. E aí vem o líder, aquele cara que tem que ter, na sua condição, uma leitura de ecossistema. Eu falo bastante da sua realidade, porque é muito interessante, é legal com os meus amigos aqui, do Neto, o Marcelinho, o Léo, essa galera que também roda o Brasil inteiro olhando as academias. Meu amigo, se o Boticário, que é a maior franquia do Brasil, né, tem mais de 500 lojas, não consegue gabaritar os seus faturamentos em todas as suas lojas, como é que você quer conseguir realizar uma ação sem entender que o seu ecossistema, onde a sua loja está aberta, influencia totalmente no resultado do seu negócio? A cultura, o ponto, a forma, as pessoas, aquilo que você modela na sua região, que está do teu lado ali, que é próximo, está dentro da sua realidade, aquilo sim importa. Eu vi muita gente, foi muito engraçado, os caras, né, nos grupos do fitness, é engraçado falando que é trágico, né? Os caras, porra, lá na China, porra, o mercado tá bombando, porra, eu tô cheio de esperança. Meu amigo, na China os caras comem cachorro e gafanhoto. Você come cachorro e gafanhoto? Não. Então, como é que você quer que o negócio se comporte da mesma forma? Se em bairros diferentes, na mesma cidade, a mesma marca tem dificuldade de chegar e bater os mesmos números. Cada negócio tem o seu próprio ecossistema. Cada realidade tem uma realidade. Então, cabe ao líder, aquele que está conduzindo, né, desenvolver ainda mais a sua capacidade de olhar para o lado, identificar quais são os pontos inexplorados, porque quando você identifica pontos em comum, você vai lutar pelo mesmo cliente, né? Olhar para pontos inexplorados e construir a sua posição naquele movimento para poder ser o diferente e, com base nessa posição, trazer a equipe para poder focar nesse novo caminho. Então, quando você para e olha para o que é o novo jogo de cartas do mercado fitness, né, e começa a rearrumar a ordem, ela não vai mais do Ás ao Rei, né? As ordens estão transformadas. Agora, o cliente, mais do que tudo, é o centro de todas as coisas. A capacidade de ler esse cliente vem em segundo estágio. Criar produtos para esses caras, para eles poderem construir a aderência com a sua marca e, fundamentalmente, fazer que a sua equipe ande em sintonia com tudo isso.
é a parte mais desafiante de tudo isso. Eu nunca conheci um mercado tão difícil para implementar cultura organizacional como o mercado do fitness. Eu montei a minha empresa, Os Arqueiros, em 2002. Esse ano eu estou fazendo 18 anos de consultoria no mercado. Um ano antes de eu montar Os Arqueiros, eu trabalhei como auditor de gestão da qualidade na Petrobras. Tu não imagina a dificuldade desses caras que trabalham numa única empresa, que são concursados, que estão ali há 10 anos de executarem com presteza uma cultura. Agora, tu imagina no nosso segmento, onde em muitos momentos o profissional trabalha em 3 locais diferentes durante o mesmo dia. Eu acredito que às vezes o cara tem que se olhar no espelho para ver em qual negócio ele está, para ver o uniforme. Caramba, onde eu estou? Para entender qual é a cultura e se adaptar àquela realidade. Tu imagina agora que o cara tem que ter a marca da empresa, a roupa do personagem líder e a conexão entre isso tudo e a equipe para fazer esse caldo acontecer. Meu amigo, aquela palavra eficiência nunca foi tão revogada como nesse momento. A gente precisa construir mais com menos. E isso vai impactar diretamente na capacidade de realização dos líderes do nosso segmento. E você olha para todo esse formato, né, de entender, caramba, o que a gente tem como nova realidade, o que a gente tem como posição futura, para onde eu vou conduzir a minha equipe, como eu faço para fazer tudo isso acontecer. Não preciso olhar para a China, para a Jamaica, para os Estados Unidos. Entenda a realidade do seu negócio aí e comece a construir uma relação mais próxima entre aquilo que você acredita que é o seu grande diferencial e o seu consumidor final. Porque ali você vai buscar algo que vai fugir à competição desenfreada e, em muitos momentos, praticamente genocida, de confrontar as academias gigantescas com baixo custo de investimento e larga escala e venda de mensalidades a R$ 69. Nunca existiu uma oportunidade tão grande para as academias renascerem com uma proposta de valor maior e aumentarem o seu ticket médio, como a gente tem agora. Aproveitem bastante essa oportunidade de reconfiguração, porque ela vai virar a chave. E quando ela virar a chave, a gente vai ter a grande separação, né, do joio e do trigo, aquela brincadeira de separar aquilo que vai sobreviver e aquilo que vai ter dificuldade de encontrar o seu caminho. No início da pandemia, eu falei um negócio que eu anotei num post-it, está colado aqui na minha parede, até agora. Não é um túnel, é um labirinto. Você tem que se esforçar para sair dele, né? O túnel pressupõe que você vai andando, virando cambalhota aos trancos e barrancos, que vai sair do outro lado. Muitos caras não vão sair do labirinto. Você precisa se mexer. Mais do que nunca. Já era difícil. E essa capacidade está ainda mais latente nesse movimento de transformação. Então, Dudu, como é que vamos fazer? Vai abrir para as perguntas agora, não é isso? Vamos. Posso começar? Manda ver. Antes de passar da Mariana aqui, tem uma pergunta para você que me passaram aqui. Você falou mais ou menos a questão lá da low cost, né? E você acredita, então, que se você comparar uma academia, comparar um estúdio, uma boutique com a low cost, você acha que a low cost vai estar com mais dificuldade do que um estúdio? Bom, é a minha crença, principalmente pelo conceito econômico, né? Então, eu estava debatendo com um cliente meu aqui, que tem uma rede de academias, né? E aí a questão era essa, tipo, se eu tenho uma determinação governamental que baliza quantitativo de clientes, né, por horário, eu pego a minha configuração de metragem quadrada da minha loja, que em muitos momentos na low cost considera muito mais alunos por metro quadrado, porque inclusive considera que aquele cara está faltando. E o cara paga sem nem reclamar quando ele fica muito tempo afastado, porque fica no recorrente ali. Meu amigo, na pandemia a galera está olhando o cartão de crédito para derrubar as anuidadezinhas de R$2. O cara está olhando tudo. Então, o primeiro movimento é de corte de custos. Os consumidores estão buscando esse movimento em manada.
segundo movimento é o movimento da prática com mais segurança. E quando o cara olha para aqueles espaços que tinham muitos equipamentos, muita gente, e muita troca, revezamento e tal, acham que isso para eles, é perigoso. Então, você tem que trabalhar muitas práticas de comunicação mostrando que ali é um lugar realmente seguro. E, por fim, esse movimento de olhar para o equilíbrio econômico-financeiro, que essa conta, putz, cara, vai ser difícil de fechar se os negócios começarem a operar com 60% da sua capacidade por pelo menos um ano, que é o que eu acredito que, por mais que a gente tenha uma vacina, até todo mundo ser vacinado e essa brincadeira toda, essa conta todo mundo já ouviu aí na televisão, vai demorar, se sair agora, vai ser lá para fevereiro. Então, pô, a gente tem que se reformatar. E sim, nesse movimento, os espaços menores têm mais força do que os espaços maiores, na minha concepção. A solução viável era dobrar o ticket médio, mas não vai conseguir fazer isso porque não é isso. Exatamente. Perfeito. Exatamente. Eu tive a oportunidade de ouvir uma entrevista do CEO da Planet Fitness e ele foi questionado parecido com essa pergunta que eu te fiz e ele está muito baseado na questão da quantidade de empresas que vão quebrar. Então, ele nos Estados Unidos estima-se 30%, né, das academias, dos estudos, etc. e tal. Então, ele está acreditando que ele vai manter o cliente dele com a quebradeira dessas pessoas, né? Agora, a grande dificuldade é o que você falou, mas como é que eu consigo uma relação de 8 clientes por metro quadrado, que é a Planet Fitness nos Estados Unidos, como é que eu consigo manter esse volume de clientes dentro da academia? É impossível, né? Acho que esse é um desafio importante. Né? Exatamente. Tem uma pergunta aqui da... Um movimento muito interessante, esse gancho, e muitos estão recebendo isso já, são os consumidores daquela antiga máxima que a gente trabalhava, né? Que como você vai... Alessandro, ativa o teu microfone aí que eu tive que apagar o de todo mundo. Beleza. Show, agora voltei. Tá me ouvindo aí? Alguém ligou o som, estava atrapalhando. Aquela antiga máxima nossa, né? Que o cara ou vai pelo amor para a atividade física ou vai pela dor, e muita gente indo pela dor. Novos praticantes chegando no mercado. Alguns olham esses caras como a salvação universal. Eu não acredito muito nesse movimento, até porque não é porque o cara falou que comer peixe cru faz bem à saúde que tu vai comer no restaurante japonês todos os dias. É muito mais fácil você conseguir trazer pessoas que já eram praticantes da atividade para o seu espaço do que você conseguir convencer um cara que não tinha um comportamento de comprar o seu produto a consumir esse produto agora. Mas é um elemento que está balizando bastante aí essa nova reconexão entre os espaços, né, de estratégia e convencimento. Cara, as pessoas que são mais saudáveis praticam atividade física têm menos risco porque são mais fortes e preparadas, blá, 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 todo esse discurso positivista e realista do nosso segmento. E muitos consumidores estão acreditando nesse movimento e comprando os produtos. Tá, vai a última aqui agora da Mari. A inteligência emocional tem se mostrado uma das soft skills mais necessárias nesse momento. Como é que você acha possível desenvolver essa habilidade dentro de uma equipe? Eu acho que principalmente a construção de um corpo único, assim. Essa dificuldade é muito gigantesca no nosso mercado, pelaquela minha crença que eu levantei aqui há pouco tempo atrás, falando sobre a dificuldade de você trabalhar a cultura organizacional num segmento onde as pessoas trabalham em várias empresas diferentes. Depois que você consegue trazer as pessoas para o seu próprio ecossistema, para a sua própria realidade, você tem muito o encaixe do propósito. E isso o nosso mercado teve muita dificuldade para trabalhar. Eu me lembro quando eu trabalho muito com estratégia, inauguração de academia e posicionamento, né? E era muito interessante essa mudança de roupa que veio acontecendo naturalmente. Há 10 anos atrás, todo mundo achava legal aquela história da missão e da visão. Inclusive, os sites das empresas tinham essa informação. Há 20 anos atrás, quando eu trabalhava naquele projeto da Petrobras, o conceito entender o que é missão e visão bastava para a ISO 9000, bastava o teu colaborador selecionado de forma aleatória saber exatamente o que aquele texto significava. Então, praticamente, os caras decoravam o que era a missão, o que era a visão do negócio, como se fosse uma apostila didática extremamente rústica, preparados para um ditado, e isso voltava, né, no momento que a auditoria chegava.
E é bem hilário, porque as academias fizeram esse movimento parecido. Assim. O cara chegava e tinha missão e visão, mas se tu chegasse para o dono, nem ele lembrava que estava escrito no site. Assim. O cara não tinha essa conexão com o propósito do negócio. As pessoas são mais fortes, são mais unidas quando elas estão amarradas num único propósito. Se o propósito do negócio é vender a 69, meu amigo, se você não tiver muito caixa, você não consegue fazer essa conexão acontecer com a equipe, que está muito envolvida pela paixão. O profissional de educação física escolheu a profissão pela paixão. Se você não consegue amarrar essa linha na estrutura da sua estratégia organizacional, você vai ter muita dificuldade de tracionar esses caras para trabalhar a inteligência emocional, né? Levando em consideração que é um passo também individual, né? E é muito legal que em vários movimentos as empresas trabalham de forma bem estratégica isso, trazendo, né, conteúdos, palestras, atendimentos, apoio a vários profissionais. Eu vi aqui na semana passada, eu vi essa matéria que rodou num jornal local aqui de Santa Catarina, né, que a gente tem aquele jornalzinho que no Rio era o RJTV, aqui no Rio, aqui em Santa Catarina é o NSC TV. E aí ele passa no final do dia, eles estavam mostrando uma indústria que estava trabalhando esse lado mais dificultoso da pandemia, que é a crença no que você vai ficar doente, que o ambiente de trabalho é ruim, que você está se separando da sua família para poder trabalhar, que isso pode ser sacrificante, e trazendo aquilo por um outro lado. Tu está aqui, tu está ajudando outras pessoas, a empresa tem um propósito muito grande para poder entregar essas embalagens. Era uma empresa de embalagens, os caras faziam embalagens para remédio, para comida, para tudo. Então, foi muito interessante o trabalho da empresa de mostrar qual era o impacto do negócio. Lá no final, para entender que aquele cara manobrando uma máquina aqui está conectado com o final, não está conectado com aquele meio ali. É o nosso segmento agora, pô, que tem que acreditar que ele está conectado com o resgate da nossa sociedade. A gente vai entrar agora no mês de prevenção ao suicídio. Não quero nem ver os dados quando isso tudo acontecer, porque é muita gente com muita dificuldade. Para mim, que estou aqui em casa com uma filha pequena, né, linda, fazendo brincadeira o tempo inteiro, já é difícil. Imagina para pessoas que moram sozinhas e têm dificuldade de se ressocializar, o quão dificultoso tá essa engrenagem. E nós, né, como operadores do segmento de saúde, temos como missão ajudar a resgatar essa galera. E isso parte do pressuposto do propósito, parte do desenvolvimento da inteligência emocional dos colaboradores.